Olá, alunos do primeiro ano do HG. Aqui é a professora Luciana de Matemática e na aula de hoje nós vamos revisar esses problemas envolvendo função, em que um valor depende diretamente do outro, Vamos ver um exemplo sem taxa fixa e o segundo exemplo com taxa fixa. Os dois são bem simples. São problemas em que a gente precisa interpretar, tirar as informações, ver o que ele está pedindo para calcular. E em relação à matemática, nós só vamos utilizar as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, até aí nenhuma novidade, Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Carla presta serviços numa loja de acessórios de informática. Ela recebe R$ 20 por hora trabalhada. Sendo assim, responda. Esse exemplo, assim como o próximo, constam naquele documento que eu disponibilizei para vocês na plataforma, Então, aqui eu vou explicar como a gente resolve, Se alguém teve alguma dúvida, então vamos dar uma olhadinha aí. Então, a Carla presta serviços para uma loja e ela recebe R$ 20 por cada hora trabalhada. Letra A. Quanto receberá por 4 horas de trabalho? Então, gente, vamos pensar. Em uma hora ela ganha R$ 20. Quanto que ela vai ganhar trabalhando por 4 horas? É só a gente multiplicar, 20, que é o valor por uma hora, vezes 4, que é a quantidade de horas trabalhadas. 20 vezes 4, 80. Então, ela vai receber R$ 80. Letra B. Qual é a lei de formação da função? A lei de formação é uma fórmula que a gente monta mostrando exatamente o cálculo que nós fizemos lá na letra A, E aí, como é uma fórmula, a gente precisa utilizar letras. Então, o que a gente faz? O valor total, que neste caso foi 80, a gente sempre utiliza o Y para representar. E a quantidade, que foi 4, 4 horas, a quantidade de horas, na quantidade a gente sempre utiliza o X. Então, nessa fórmula, a gente sempre começa pelo Y. Então, vou ter lá, Y igual. O Y representa o 80. O que eu fiz para encontrar aquele 80? Eu multipliquei o 20, que é uma hora trabalhada, vezes o 4, que é a quantidade. Mas quando a gente faz a lei de formação, a quantidade a gente utiliza o X para representar. Então, 20 vezes X. Apenas isso, tá? Então, no lugar do valor total, que é 80, utilizei o Y. No lugar da quantidade de horas, que é o 4, utilizei o X. Só isso. Letra C. Se ela recebeu R$ 140, quantas foram as horas trabalhadas? Ela ganha R$ 20 por cada hora, Ela recebeu R$ 140 pelo trabalho. Então, a gente quer saber quantas horas ela trabalhou. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 140, que foi o valor que ela recebeu, e vou dividir por 20, que é o valor que ela recebe por cada hora. 140 dividido por 20, 7. Então, ela trabalhou por 7 horas. Próximo exemplo. Uma empresa que vende calçados paga os funcionários da seguinte forma: um salário fixo de R$ 800, mais R$ 2 por par de calçados vendidos. Responda. Então, vamos entender. O funcionário que trabalha nessa empresa recebe R$ 80 fixo, independente de quantos pares de calçados ele vende. Esse R$ 80 é fixo, ele ganha todo mês. E além desse valor fixo, ele recebe R$ 2 por cada par de sapatos que ele vender. Quanto receberá ao final do mês um funcionário que vender 300 pares de calçados? Então, qual a primeira coisa que compõe? Qual o primeiro valor que compõe o salário dele? Aquele valor fixo de R$ 800. Esse 800 ele recebe vendendo ou não vendendo, E mais R$ 2 por cada par. Nesse mês ele vendeu 300 pares. Se em cada par ele ganha R$ 2, então 300 pares recebendo R$ 2 por cada um, 2 vezes 300, que é a quantidade de pares. Então, 800, que é o salário fixo, mais 2 vezes, o 2 é o quanto ele ganha por cada par de calçados, vezes o 300, que foi a quantidade.
Ali a gente tem primeiro uma adição e depois uma multiplicação. A gente sempre resolve primeiro a multiplicação. Então, repito 800 e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 300, 600. 800 mais 600, 1.400. Então, nesse mês ele recebeu R$ 1.400. Letra B, qual é a lei de formação? Lei de formação vai ser da mesma forma que nós vimos anteriormente, né? O Y substituindo o total, que nesse caso foi 1.400, né? E o X representando a quantidade de pares de sapatos, que foram os 300 pares que ele vendeu. A única diferença é que a gente vai ter que acrescentar esse 800, né? Mas no restante vai ser tudo igual. Então, a gente começa sempre pelo Y, que é o total, né? Y igual. Olhando lá na primeira linha da letra A, né, em que a gente montou para poder fazer o cálculo, 800, repito, 800, mais 2 vezes 2, né, que é quanto ele recebe por cada par, vezes 300. O 300 é a quantidade. Quantidade eu utilizo o X para representar. Fechei aí a letra B. Letra C. Se em determinado mês este funcionário recebeu R$ 1.220, quantos pares de calçados ele vendeu? Tá, ele recebeu 1.220. Nesse valor que ele recebeu, estão inclusos o salário fixo de 800 e mais a comissão, que ele ganha R$ 2 por cada par. Se eu quero saber quantos pares ele vendeu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar desses 1.220 o salário fixo, porque aqueles R$ 800 nada tem a ver com quantidade de pares vendidos. Então, o que eu vou fazer primeiro? 1.220 menos o salário fixo, que é 800. 420. Então, esses R$ 420 é quanto ele ganhou, quanto ele recebeu de pares de sapatos vendidos. Só que aqui a gente quer saber quantos pares ele vendeu. Se ele recebeu R$ 420, né, de comissão, e eu quero saber quantos pares ele precisou vender para receber esses 420, o que eu vou fazer? 420 dividido por 2. O 2 é o valor que ele recebe por cada par. 210. Então, ele precisou vender 210 pares de calçados para receber esses R$ 420. Ok, gente? Lá na plataforma tem também exercícios para dar uma revisada, tá bom? E aí, na próxima semana, eu posto o gabarito dos exercícios. Ok? Qualquer dúvida, só chegar lá na plataforma sempre no horário das nossas aulas e tirar as dúvidas, ok? Cuidem-se, beijos, até a próxima.